Bom, fala aí pessoal, mais um vídeo aí e dessa vez a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a biomecânica do tornozelo e do pé, tá? Então eu pretendo lançar uma playlist de biomecânica e aí a gente vai começar desde lá de baixo, começando com o tornozelo, pé e vai subindo, joelho, quadril, pelve, coluna e aí vai, beleza? Então bora lá. Começando então, o que a gente nota quando a gente fala quando a gente compara, né, o nosso pé e a nossa mão? Existem semelhanças entre os dois, tá? Isso não só com a articulação, né, com a biomecânica do pé e da mão de modo geral, mas todo o corpo. Então a gente observa muitas semelhanças, por exemplo, entre o nosso ombro e o nosso quadril, entre o nosso cotovelo e o nosso joelho, tá? Claro, são diferentes, porém a gente tem funções semelhantes, beleza? E isso acontece também com os pés e as mãos. Então aqui nas mãos a gente tem as articulações metacarpais, a gente tem dois ossos longos, né, se articulando as articulações metacarpais, a gente tem os metacarpos, as falanges. No pé, a gente vai ter também, né, dois ossos longos aqui, a gente vai ter os ossos do tarso, os metatarsos e por aí vai. Tá? Então, só para a gente comparar, né, e ver que existem sim semelhanças entre os dois. E aí a gente tem que o nosso pé e o nosso tornozelo, tá, são diferentes. Quando a gente fala em pé, a gente está falando ali dessa estrutura mais móvel, né, dos dedos ali e tal. E a gente tem a estrutura do tornozelo em si, que é onde a gente tem os movimentos de dorse, de plant, né, de inversão e eversão. E o nosso pé, de modo geral, né, o nosso pé precisa ser flexível e rígido ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Flexível para a gente conseguir absorver as cargas quando a gente está em contato com o solo, certo? Então, quando a gente pisa no chão, a gente precisa de um pé flexível para que a gente consiga absorver aquele impacto da pisada. Só que o nosso pé ele também precisa ser rígido, ele precisa funcionar como uma alavanca rígida na hora de um impulso, por exemplo. Né? Então, quando eu vou ficar lá na ponta do pé, se o meu pé for flexível, né, isso vai gerar uma instabilidade. Então, tem momentos em que o pé ele precisa ser mais flexível, tá? Tem momentos que o pé ele vai funcionar como uma alavanca rígida, ele vai ficar rígido para dar, por exemplo, propulsão, para que eu consiga dar um próximo passo. E a gente pode usar como exemplo aqui o caso da marcha, beleza? Em relação aos ossos do pé, né, a gente tem vários ossos, né, nesse complexo do pé. Então a gente tem aqui embaixo, né, o calcâneo. O calcâneo ele é importante porque ele que vai ser o principal osso quando a gente tem o contato do nosso pé com o solo. Né? Então quando a gente encosta ali, esse contato inicial é feito pelo calcâneo. Então ele que vai fazer a maior parte dessa absorção de carga e dissipar para as outras estruturas do pé. Aí a gente tem o talos, que é onde a gente vai ter ali a inserção da tíbia, na articulação talocrural. Então eu já vou adiantar aqui que o talo, a gente consegue ver que ele é arredondado, né? Ele tem uma superfície que tem uma convexidade superior. Tá? Então, só já introduzindo alguns termos, quando a gente fala em convexidade e concavidade, lembra de uma concha. Tá? Então, concavidade é o lado que eu tenho a concha, convexidade é o lado inverso, tá? É o lado de trás. Então, convexidade, concavidade da concha, beleza? Aí a gente tem o navicular, né? A gente tem o cuboide, os cuneiformes, então a gente tem o cuneiforme medial, intermédio e lateral, os metatarsos e as falanges, proximal, médio e distal, no hálux, né? Proximal e distal. Anatomia do pé, só dando uma relembrada, né? Mesma coisa basicamente. Então a gente tem aqui, né, o talos, embaixo a gente vai ter o calcâneo, a gente tem os ossos do tarso, então navicular, cuboide, os três cuneiformes, os metatarsos, tá? As falanges e por aí vai. Em relação à divisão do nosso pé, a gente pode dividir ele em três partes. A gente tem os ossos do retropé, médio pé e do antepé. Beleza? O retropé ele vai ser composto principalmente pelo talos e pelo calcâneo. Aqui no médio pé a gente vai ter os ossos do tarso, então navicular, cuboide e os cuneiformes. E no nosso antepé a gente vai ter os ossos metatarsais e as falanges, tá? Proximal, média e distal. Aqui, mesma coisa, né? Divisão, então retropé, mediopé e antepé, beleza? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de artrologia, né? Que seria ali o estudo dessas articulações. Então, no nosso pé, a gente não vai falar de todas as articulações, né? Eu vou citar praticamente todas, mas a gente não vai aprofundar em todas, só nas principais, que são a talocrural, a subtalar e a transversa do talos, beleza?
Só que a gente tem várias articulações do pé, então a gente tem ali mais de 14 articulações, tá, no nosso pé. Então a gente tem as articulações entre os ossos do retropé, aí a gente tem as articulações entre os ossos do médio pé e do antepé. Tá? Se a gente for pensar só nas falanges, a gente tem ali entre as metatarsofalangianas, que são 5, aí entre falange proximal e média, que daí vai ter mais umas 4, por aí vai, então são umas 15 só nas falanges ali em metatarso. Tá? Então a gente tem várias articulações, a gente vai falar das principais delas. E aqui embaixo a gente tem os movimentos, né, do pé. Então o nosso tornozelo ele vai se movimentar, né, de modo geral em 3 eixos. Então a gente consegue fazer dorsi e plantiflexão no eixo sagital. A gente consegue fazer inversão e eversão, que vai acontecer no eixo no plano coronal, né, no eixo anteroposterior. E a gente tem também os movimentos de abdução e adução do pé, certo? E aí a gente tem movimentos conjuntos, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho que as nossas articulações, quando a gente tem encaixe ósseo, a gente vai formar eixos que são oblíquos, tá? E qual que é a influência disso? Que quando a gente vai fazer um movimento, né, por exemplo, de dorsiflexão, a gente tende a fazer uma eversão do pé e uma abdução do pé também. Isso a gente chama de pronação. E aí quando a gente vai fazer uma flexão plantar, a gente tende a inverter o pé, fazer uma inversão do pé e também uma adução. Isso a gente chama de supinação. Então esses movimentos de pronação e supinação do pé nada mais são do que movimentos combinados, né, ali que a gente faz de forma automática pelo encaixe ósseo, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, beleza? E aí eu coloquei que a articulação tibiofibular, né, não faz parte do pé, nem do tornozelo e tal, mas ela é uma articulação importante porque ela vai funcionar, né, auxiliando na estabilidade do nosso tornozelo, do nosso pé, beleza? Então, a articulação tibiofibular a gente tem entre a tibia e a fíbula, né, que são os dois ossos longos ali da nossa perna, do nosso membro inferior, e a gente vai ter a proximal e a distal. A proximal ela é uma articulação sinovial e vai permitir pequenos movimentos de translação, né, de deslocamento ali entre a tibia e a fíbula, tá? A gente tem lá na cabeça da fíbula. E a distal é uma articulação fibrosa, ou seja, ela não vai permitir muitos movimentos, o que é importante para dar estabilidade. Além disso, entre esses dois ossos, a gente tem uma sindesmose, que a gente chama de uma membrana interóssea, né, que vai auxiliar na fixação desses dois ossos, certo? E aí aqui embaixo a gente vai ter o talos, que a gente vai falar daqui a pouquinho agora, né? A articulação talocrural. Então por que eu introduzi, né, antes falando da tibiofibular? Porque aqui, ó, a gente tem na parte mais distal da nossa perna a articulação tibiofibular e a gente vai ter a tíbia se articulando ao talos nessa articulação, que é uma das principais articulações do pé, que é a articulação talocrural. Essa articulação talocrural é responsável pelos movimentos que a gente faz de dorsi e plantiflexão, beleza? Então dorsi e plantiflexão acontecem nessa articulação talocrural. Por quê? O talos, lembra que ele tem uma convexidade superior, né? Ele tem uma superfície arredondada, e aí a tíbia ela vai deslizar nessa superfície arredondada do talos, fazendo dorsi e plantiflexão, certo? Além disso, a gente tem uma cartilagem aqui articular espessa, né? Não é a mais espessa do corpo, a mais espessa do corpo é a cartilagem subpatelar, mas é uma cartilagem bem espessa, essa articulação do talos. E ela vai ser importante para fazer também essa questão de absorção de cargas. Então a gente tem movimentos ali, absorção de cargas nessa articulação. E a estabilização dessa articulação vai acontecer principalmente por conta dessa pinça maleolar. Tá? Então lembra lá que na tíbia e na fíbula a gente tem os dois maléolos. Então eu tenho o maléolo medial aqui na tíbia e o maléolo lateral na fíbula. Esses dois maléolos eles vão proporcionar, como a parte distal da tíbia está bem encaixadinha, esses dois maléolos eles vão proporcionar um encaixe, não vou dizer perfeito, mas quase perfeito ali com o talos, que vai garantir estabilidade. E é o que a gente vê aqui, né? Então, uma articulação encaixe de carpinteiro. Né? Então, a gente tem os dois maléolos se encaixando nas laterais do talos e dando muita estabilidade para essa articulação. E eu já posso adiantar aqui, a fíbula ela é mais distal, é um pouco mais inferior e posterior do que o talos, que é mais superior, né, e mais anterior. E o que significa isso? Qual que é qual que é o impacto que isso tem, né, se a gente for pensar ali na nossa prática? Que é muito mais fácil ter um entorse de tornozelo por inversão do que por eversão, certo?
Porque quando eu faço um movimento de eversão, estou girando meu pé para fora, a fíbula ela é mais inferior, então ela vai limitar mais o movimento de eversão. Enquanto a tíbia, quando eu faço uma inversão, ela é mais superior, então eu consigo ter uma maior amplitude de inversão, tá? Já associando aí. E aí a gente tem nessas regiões ligamentos, tanto na parte medial quanto na parte lateral. E para introduzir esses ligamentos eu vou colocar aqui, né, primeiro eu vou citar eles, então a gente tem os ligamentos da parte medial do pé, a gente chama de ligamentos deltoides, né? E a gente tem os ligamentos mais laterais. E eu vou colocar aqui no Atlas para a gente ver esses ligamentos e entender um pouquinho mais de como que eles atuam. Tá? Então vamos descer lá para o nosso tornozelo. Tirar aqui esses retináculos, que é uma membrana interóssea, né? Então, como eu tinha falado, aqui a gente tem a articulação tibiofibular proximal, essa membrana interóssea. E aqui embaixo a gente vai ter articulações ali, né? Tornozelo e outros. Vou tirar isso aqui, são retináculos. Flexor. Beleza. Então, começando por esse compartimento medial, tá? O que a gente vê aqui? O que a gente observa? Primeiro, em relação à tibia fíbula. Aqui não dá para ver muito bem, né? Claro, é um aplicativo de computador e tal, mas a gente consegue avaliar aqui. O maléolo lateral da fíbula, ele tende a ser um pouco mais inferior, ou seja, ele está mais aqui embaixo. E ele vai limitar mais, né, o movimento de eversão, como eu falei. Já o medial ele está aqui em cima. Então eu consigo ter mais inversão, porque eu tenho menos limitação óssea. Beleza? E aqui em relação aos ligamentos, a gente vai ter nesse compartimento medial o que a gente chama de ligamentos deltoides. Tá? Por que deltoides? Porque se a gente for pensar, eles formam como se fosse uma espécie de triângulo aqui. Tá? Então esse termo deltoide vem justamente de triângulo, então tem uma base maior e eles vão se originar aqui no mesmo ponto do maléolo medial da tíbia. Tá? E os ligamentos, a maioria dos ligamentos do corpo inteiro, tá? Eles vão ter o nome do osso que eles vão ligar. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um ligamento que sai da tíbia e vem até o calcâneo. Então esse ligamento vai ser o ligamento tíbio-calcâneo. A gente tem um ligamento que sai da tíbia e vem até o talos. Vai ser o talo tibial, né, ou tibiotalar. E aqui a gente tem, né, o tíbio navicular, tá? Que tem duas camadas ali. Uma mais anterior e uma mais medial ali, posterior e tal. Qual que é a função desses ligamentos? Tá? Basicamente, eles vão limitar o movimento de eversão do pé, que é eu rodar esse pé, né, para fora aqui, beleza? Movimento de eversão do pé. Então, eles estão medialmente limitando esse movimento de eversão. Esse ligamento mais posterior aqui, que é o ligamento tibiotalar, ele também vai limitar o movimento de dorsiflexão. Então pensa assim, ele está mais medial e mais posterior. Quando eu faço uma dorsiflexão, quando esse pé ele faz uma dorse, esse ligamento ele vai estar sendo estirado. Então você faz a dorse e está esticando ele. E ele vai funcionar para limitar esse movimento de dorsiflexão. Tá? E aqui, compartimento anterior, a gente vai ter esse ligamento tibiotalar, ligamento tibionavicular, né? E esse ligamento tibionavicular, ele vai limitar principalmente o movimento de plantiflexão, certo? Então, basicamente é isso. E aí, os tibiotalares, eles são dois, né, como eu falei, então o anterior e o posterior. E aí, esses ligamentos, eles são importantes porque eles vão limitar os movimentos de translação do talos em relação à tíbia. Tá? Então, eles vão meio que travar ali e impedir com que o talos ele se desloque muito. Beleza? Basicamente é isso. E aí, a gente tem um compartimento lateral, onde a gente vai ter, né, alguns ligamentos aqui também. E esses ligamentos, eles vão limitar o que? A inversão do pé. Então, eles vão limitar o movimento de inversão. E a gente tem o ligamento calcâneo fibular, né, entre a fíbula e o calcâneo. Talo fibular, entre o talos e a fíbula. Aqui, né, o calcâneo fibular. E aqui a gente tem outro ligamento talofibular, que é o anterior. Então, a gente tem dois ligamentos talofibulares, anterior e posterior. E aqui o ligamento calcâneo fibular. Beleza? Esses ligamentos, como eu já falei, limitam a inversão e os ligamentos talofibulares, anterior e posterior, eles vão limitar também esse movimento do talos ali em relação à tíbia e vice-versa. Beleza? Então,
Então, basicamente é isso em relação a essa estabilização ligamentar. Então, qual que é a função dos ligamentos? Os ligamentos eles são estabilizadores passivos. Então, eles vão manter essa questão de estabilidade nessa articulação. Só que é importante a gente lembrar que o principal fator que gera estabilização do tornozelo, além dos ligamentos, é essa pinça maleolar aqui, certo? Então, acho que seria mais isso em relação aos ligamentos. E uma outra coisa, né, que a gente acabou de ver, né, a questão dos ligamentos da pinça, em relação às lesões ligamentares. Cerca de 80%, a maior parte das lesões ligamentares, elas vão acontecer por um mecanismo de inversão do pé, né, justamente por esses fatores que a gente falou. Então, no compartimento medial, a gente tem, limitando a eversão, a gente tem a fíbula aqui, lateralmente, limitando a eversão do pé. E aqui, medial, a gente tem vários ligamentos fortes. Lembra dos ligamentos deltoides? Então, são ligamentos mais espessos, mais fortes, né, que vão limitar mais esse movimento. Então, é muito mais fácil a gente ter um entorse, né, um mecanismo de lesão por entorse, de inversão do que por eversão. E aí, em relação à osteocinemática, a gente tem aquela questão da dorsiflexão, né, e da plante, que vão acontecer nessa articulação talocrural. E aí a gente tem o ângulo de inserção que eu havia falado anteriormente. Tá? Então o que acontece? O maléolo lateral ele é mais posterior e inferior do que o maléolo medial, que é mais anterior e superior. E isso forma um eixo de rotação oblíquo, né, como se fosse na diagonal, que é o que a gente observa aqui. Ó, tá vendo? Então forma um pequeno grauzinho aqui. Ó. Um grauzinho de mais ou menos 6 graus, ó, e 10 graus, né, numa vista posterior. Beleza? E aí, quando a gente faz um movimento de dorsiflexão, a gente não faz só a dorse. Quando a gente faz a dorse, a gente tende a fazer a dorse associada a uma pequena abdução do pé e também um pouco de eversão. Então, se você fizer uma dorsiflexão agora, você vê que o seu pé ele vai um pouquinho para a lateral e ele gira um pouquinho para fora, em inversão, tá? E abdução, por conta desse eixo oblíquo que cruza a articulação. E aí, quando você faz uma plantiflexão, né, você vai estar fazendo um movimento de supinação. Então, o seu pé, você faz uma plante, o seu pé ele tende a ir, né, fazer um pouco de inversão e fazer um pouco de adução, certo? Então, esses são os dois movimentos ali que o nosso pé faz quando a gente faz a dorse e a plantiflexão. E aí, em relação à artrocinemática, basicamente, quando a gente faz uma dorsiflexão, a gente tem até 25 graus, né, de amplitude de movimento e a planta 55 graus. A gente tem mais que o dobro, né, de amplitude para a plantiflexão. Mas o que vai acontecer lá dentro da articulação, né, lembra que osteocinemática é um movimento ósseo, né, aquilo que eu vejo no espaço, o osso se movendo no espaço. A artrocinemática é o deslizamento, né, os rolamentos que acontecem dentro da articulação. Então aqui a gente tem o quê? Um deslizamento posterior e um rolamento anterior ali do talos, né, para que aconteça a dorsiflexão. E no caso da planta, a gente vai ter um rolamento posterior do talos e um deslizamento anterior. Então é como se fosse uma engrenagem ali, rola para um lado, desliza para o outro, para que a gente tenha esses movimentos ocorrendo. Aqui tem dois vídeos que mostram, né? Então aqui a gente tem primeiro, desse lado, a dorsiflexão, certo? Do lado esquerdo da tela, né? Pelo menos para mim. E aqui do lado direito a gente tem um movimento de plantiflexão, beleza? Que ocorre na articulação talocrural. E aí, em relação à estabilização talocrural durante a marcha, né, o que a gente tem? Então, primeiro vamos relembrar as fases da marcha. Então, a gente tem a fase de apoio, né, fase de balanço e fase de impulso, tá? De modo mais geral ali, beleza? Fase de apoio e fase de balanço, tá? A fase de impulso entra ali na fase de apoio também. O apoio a gente divide em 5 partes. A gente tem contato inicial, apoio total, apoio médio, apoio final e fase de impulso, né? E aí a gente tem o balanço, que é a aceleração, o balanço pendular e a desaceleração, tá? Então essas são as fases da marcha. Basicamente, quando a gente tem um contato inicial, a gente vai ter o calcâneo absorvendo essa carga, né? E a gente tende a ter esse contato inicial com o pé mais pronado, né? Então a gente tende a descarregar mais esse peso na parte medial do nosso pé. E aí o que acontece? Quando a gente tem apoio, a gente faz primeiro contato inicial com o pé em dorse, daí a gente faz apoio total e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer um movimento de dorsiflexão para depois fazer a plante, certo? Quando a gente faz essa dorsiflexão máxima no apoio médio, é o momento que a gente tem a maior estabilidade na articulação talocrural, tá? Por quê?
Aqui, quando a gente está pisando no chão, né, e fazendo a dorsiflexão, a perna está indo para frente, eu tenho a minha tíbia se deslocando anteriormente em relação ao meu talos, que está parado. A gente vai ter a tíbia e a fíbula se distanciando. E aí lembra que eu tenho aquela membrana interóssea, né, e eu tenho ligamentos entre a tíbia e a fíbula também. E aí esses ligamentos dessa membrana interóssea, eles vão segurar a tíbia e a fíbula. Então ela está deslizando aqui, eles vão segurar e elas não vão mais. Então é como se fosse um travamento, eles vão ter como se fosse um bloqueio, um travamento. Tá? E aí nesse ponto, onde a gente tem a dorsiflexão completa, a tíbia e a fíbula elas travam ali no talos e elas não se deslocam mais. E aí a gente tem uma maior rigidez dessa articulação, uma maior estabilidade dessa articulação, por conta desse encaixe articular, dessa tensão ligamentar e também a tensão muscular. Beleza? Então basicamente isso que acontece durante essas fases. E agora a gente vai falar de uma outra articulação que é muito importante, que é a articulação subtalar. Então a gente já falou da articulação talocrural, que acontece a plantar dorsi. Na subtalar, a gente vai ter os movimentos de inversão e eversão do pé ocorrendo, certo? Então é a articulação entre o talos e o calcâneo, certo? E aí a gente vai ter o talos se articulando aqui ao calcâneo através de várias facetas. Então a gente tem uma faceta anterior, uma faceta medial, uma faceta posterior. Essa faceta posterior do calcâneo, ela também é arredondada. Então a gente vai ter um movimento como se fosse de rolamento ali, né, uma maior mobilidade ali do talos em relação ao calcâneo nessa articulação. As facetas anterior e média, né, elas são mais retas, tá? E a gente vai ter também deslizamentos e tal, mas o principal movimento vai ocorrer nessa faceta posterior aqui do calcâneo, beleza? Então aqui a gente tem uma outra imagem que basicamente vai mostrar isso também, é uma vista mais superior aqui como se fosse um esquema ilustrado. E aí em relação à cinemática e artrocinemática, né, basicamente quando a gente faz inversão e eversão do pé, a gente vai ter um deslizamento entre aquelas facetas que a gente acabou de ver. A inversão é mais ou menos 22 graus e a inversão uma média de 12 graus, então a gente tem o dobro de amplitude de movimento para a inversão, né? Se a gente comparar com a inversão. Por quê? Então, a gente já viu a questão da pinça, né? Então, a fíbula ela é mais inferior, então ela limita mais a inversão, enquanto a tíbia, né? O maléolo medial da tíbia ele é mais superior, então eu consigo movimentar mais meu pé em inversão. E a questão dos ligamentos também, certo? E aí a gente tem aquele eixo, né, de rotação posterolateral para anteromedial. Tá? Basicamente aquele mesmo encaixe que a gente tinha falado, né? Então, quando o talos e o calcâneo se articulam, a gente também tem um eixo sendo formado aqui. E aí esse eixo vai ser responsável por aqueles movimentos que a gente viu conjugados lá. Então a gente tem abdução e adução, junto com os movimentos, né, de inversão e eversão, e a mesma coisa. Tá? Então aquilo que a gente já tinha visto. Então aqui eu tenho meu pé neutro. Quando eu vou fazer uma inversão do meu pé, eu tendo a fazer também quando eu faço uma inversão, eu tendo a fazer uma abdução, uma adução também. Então a gente faz a inversão e a abdução. O pé abduz um pouquinho. E aí quando a gente faz uma eversão, a gente tem uma amplitude menor e o pé ele também faz uma abdução, por conta desse eixo, desse encaixe ósseo. Aqui de novo, né, os movimentos. Então, o movimento de eversão. Então, aqui a gente tem a fíbula, a maléola lateral da fíbula aqui embaixo, limitando esse movimento. E aqui a gente vai ter os ligamentos deltoides. Tá? O principal músculo que faz a inversão do pé são os fibulares. Fibular longo, fibular curto. Extensores dos dedos ele também ajudam. E aqui o movimento de inversão. Então, a gente tem aqui na inversão uma maior amplitude, né? Você tem menos ligamentos menores aqui, você tem o maléolo medial mais em cima, então você consegue ter uma amplitude maior. E aí a gente tem as articulações que a gente chama de transversa do talos, tá? Transversas do tarso, perdão. Essas articulações transversas do tarso são as articulações entre os ossos do tarso, tá? Principalmente na região mais proximal. Então a gente tem aqui, a gente vai ter a articulação talo-navicular, né? A calcâneo-cuboide, que são as mais proximais ali. E aí a gente vai ter as articulações entre o navicular e os cuneiformes e entre o próprio cuboide e os cuneiformes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então,
cuboide navicular, entre cuboide cuneiforme, cúneo navicular, entre outras. Dessas articulações transversas do talos, as principais são essas duas aqui, tá? A calcâneo cuboide e a talo navicular, principalmente a talo navicular. Por quê? Se a gente adiantar aqui, basicamente, essas articulações transversas do talos, elas vão fazer essa conexão, entre o retropé e o médio-pé. Então lembra, retropé é formado por calcâneo e talos, médio-pé é formado pelos ossos do tarso. Então, essas articulações transversas do tarso vão conectar os dois, o reto e o médio-pé. E elas vão atuar junto com a articulação subtalar, que a gente viu agora há pouco, que faz a inversão e a reversão, nos movimentos de adaptação do pé. Então, quando a gente pisa em uma superfície irregular, o nosso pé, a gente tem vários movimentos ocorrendo ali. E aí, essas articulações transversas do tarso vão auxiliar nesse encaixe ali do nosso pé com a superfície. E aí a gente tem a articulação talo-navicular, que é entre o talos e o osso navicular. E a gente tem a cabeça do talos, que ela é bem arredondada, se articulando com esse osso navicular. E a gente tem uma grande mobilidade nessa articulação. Essa articulação aqui também é responsável pela sustentação de peso durante a fase de apoio. Tá? E a gente tem o reforço, o ligamento calcâneo navicular, mas imagina assim, lembra que a gente tem lá, quando a gente vai fazer a carga de peso, a gente tem um arco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o arco longitudinal medial. Essa articulação talo-navicular, ela que vai fazer a sustentação daquele arco longitudinal medial. Então ela é muito importante para a descarga de peso. Beleza? A articulação calcâneo-cuboide, então ela é uma articulação que fica mais na lateral do pé, é uma articulação que ela tem pouca mobilidade. Então, se a gente for comparar a articulação talo-navicular, a gente tem a cabeça do talos, que é esferoide, se articulando com o navicular. Então, a gente tem uma amplitude de movimento maior em relação à calcâneo-cuboide. Tá? Tem uma mobilidade muito pequena, é reforçada por vários ligamentos, então a função dela é mais estabilizar mesmo a lateral do nosso pé. E aí, em relação à cinemática dessa articulação transversa do talos subtalar, então a gente tem os movimentos subtalares e os movimentos dessas articulações transversas do tarso acontecendo juntos. Tá? Então, quando a gente tem uma inversão, uma inversão da articulação subtalar, a transversa do talos vai acompanhar e, do contrário, a mesma coisa. Então, essas articulações transversas do tarso, elas vão acompanhar os movimentos da articulação subtalar, de inversão e reversão do pé. E aqui a gente tem o nosso arco longitudinal medial, que eu citei agora há pouco. Tá? Esse arco longitudinal medial, ele é importante para a estabilização do nosso pé, principalmente da região medial do pé, suporte de cargas, então quando a gente descarrega o peso, por exemplo, durante as fases de apoio da marcha, e ele vai ser sustentado por dois pilares, que é a articulação talo-navicular, que a gente acabou de ver daqui a pouquinho, então mais ou menos aqui entre o talos e o navicular, e tecidos moles, então ligamentos, músculos mais extrínsecos e principalmente a fáscia plantar, beleza? Então imagina assim, quando a gente tem o apoio total, quando a gente está na fase de apoio médio ali, por exemplo, a gente tem todo o peso do nosso corpo incidindo aqui, principalmente sobre essa articulação talo-navicular. E aí a gente tem que o nosso arco ele tende a cair, a gente tende a ter uma queda desse arco, certo? E aí o que acontece? A fáscia plantar, quando a gente tem a queda do arco, ela funciona como se fosse uma mola. Então ela impede que esse arco caia muito. E aí você tensiona essa fáscia, e ela vai segurar essa queda do arco. E isso vai auxiliar na distribuição dessas cargas também, tanto para o antepé quanto para o retropé. Beleza? Então quando a gente pisa, a gente tem essa carga sendo distribuída por todo o nosso pé e essa fáscia plantar auxiliando na estabilização ali, impedindo que esse arco plantar ele caia. E aí a gente tem situações onde a gente tem a queda do arco plantar, como por exemplo no caso do pé plano. Então o que seria o pé plano? O pé plano é quando a pessoa ela tem esse arco plantar desabado, então ela pisa ali com o pé inteiro no chão. Se a gente for voltar, tá vendo? Quando a gente pisa, a gente não tem tanto contato dessa parte medial do pé, porque o arco está sustentando. Isso que é o arco longitudinal medial. Ele vai ser formado, esse arco, eu acabei esquecendo de falar, pelo calcâneo, tá? pelo talos, pelo navicular, pelos cuneiformes e os 3 primeiros metatarsais, beleza? Então a gente tem calcâneo, talos, navicular, cuneiformes e os 3 primeiros metatarsais. Então é a parte mais medial do nosso pé, onde a gente tem mais carga
sendo dissipada quando a gente vai fazer, por exemplo, uma fase de impulso ali na marcha. E aqui nesse caso, de novo, né, como a gente voltou, então a gente vai ter uma queda desse arco que gera, né, uma maior sobrecarga nessa região medial, beleza? E, consequentemente, vai gerar uma sobrecarga também na fáscia plantar, beleza? Então, isso pode acontecer, por exemplo, por uma frouxidão daquela articulação que a gente falou, né? Então, na articulação talo-navicular, né? E até mesmo outras situações, né? E a gente tem dois tipos de pé plano. A gente tem um pé plano que a gente chama de rígido e o pé plano flexível. Esse pé plano rígido, ele está relacionado com uma situação mais congênita, né? Então, por exemplo, quando a pessoa nasce com o pé plano, né? E o pé plano flexível está relacionado com adaptações que ocorrem, né? Então, por exemplo, nesse caso do pé plano flexível, quando a pessoa está com o pé sem apoio no chão, ela tem um arco normal. E aí, quando ela descarrega o peso, ela tem uma queda do arco. Isso pode acontecer por vários fatores, né? Então, por exemplo, se a pessoa fica muito tempo em pé e usa calçado reto, com o passar do tempo, ela vai começar a ter uma queda desse arco. Isso pode acontecer por uma própria questão de frouxidão mesmo, né? Uma sobrecarga da face plantar e tal, uma frouxidão ligamentar, pode acontecer por uma fraqueza muscular. Então a gente tem vários motivos, né? Vários fatores que podem influenciar nessa queda do arco, beleza? E nesse caso, né, uma coisa que é muito comum, que a gente observa muito, é a fasciite plantar, que é uma inflamação dessa face plantar justamente por conta dessa sobrecarga, beleza? E a gente também tem o inverso, que seria o pé cavo, né, ou retropé varo. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, um fator que influencia também nesse pé plano seria o pé que a gente chama de pé em valgo, né, quando a gente tem o retropé em valgo. Então a pessoa ela tende a pisar, né, com o retropé. A gente pisa com o retropé em valgo, né, ou seja, com o calcanhar mais voltado ali para medial. Só que quando esse pé valgo ele é excessivo, a gente também pode ter essa queda do arco, né, e a gente tem uma alteração também no joelho e tal, uma biomecânica ascendente. Ó. E aí o pé cavo é causado geralmente por um retropé varo, então quando a pessoa pisa mais com a lateral do pé, então se eu piso mais com a lateral do pé, o meu arco ele vai ficar mais aumentado. E a gente tem uma redução da área de contato. Isso vai gerar, de certa forma, gera uma instabilidade, né? E aumenta a sobrecarga em outras estruturas. Por quê? Lembra que quando a gente falou do arco longitudinal medial, o arco longitudinal medial está nessa linha aqui, mais medial. Então, quando a gente pisa, a gente tende a ter uma carga maior incidindo sobre a região medial, sobre esse arco longitudinal medial do pé. A pessoa que tem o pé cavo, ela vai pisar mais com a lateral do pé, né? Que não tem tanta função de absorção de carga. Absorve carga também, mas a função de absorção de carga primária seria desse arco longitudinal medial. Tá? Então a gente tem uma redução da área de contato. A gente vai ter mais carga incidindo nessa porção lateral do pé. E isso pode induzir, por exemplo, fraturas por estresse. Né? Então, fratura de metatarso, né? Torção por inversão é mais comum, né? Dentre outros fatores aí. E aqui a gente tem, né, esses movimentos do nosso pé durante as fases da marcha. Tá? Então, quando a gente vai pisar no chão, quando a gente está nessa fase de contato inicial ali e tal, a gente tende a pisar com o pé mais em inversão. Então, a gente pisa com o pé em inversão. Imagina você, quando você vai andar, tenta reparar, né, você pisando no chão. Você tende a fazer uma leve inversão ali do seu pé, né, e pisar com a lateral dele. Certo? Você tende a fazer uma leve inversão e pisar mais com a lateral do pé. E aí depois você faz o apoio médio e na fase de impulso você tende a fazer uma eversão do pé para dar aquela alavanca, né? Para ter a força durante a fase de propulsão. E é isso que a gente observa aqui. Tá? Então no início a gente pisa com o pé em inversão, aí a gente descarrega o peso para a eversão. Então eu piso com a lateral, jogo o peso ali para a parte medial do pé, jogo o peso para o arco longitudinal medial. E aí depois eu tendo a fazer de novo ali uma leve inversão durante a fase final de apoio. Tá? Então a gente faz isso aqui, ó. Pisou, ó, pisa com a lateral, joga no arco longitudinal medial e aí volta. Beleza? Fase de impulso. Aí a gente tem as articulações intertarsais, né, distais ali, então seriam essas articulações entre os ossos do tarso e os metatarsos, né? Então a gente tem aqui naviculares cuneiformes, enfim, essas articulações a gente já viu, então cuboide navicular, cúneo navicular, entre os cuneiformes navicular, cuboide navicular, intercuneiformes,
cúneo cuboide. Então, são articulações que também vão auxiliar basicamente nessas adaptações do pé. A gente não vai entrar em cada uma delas, mas são articulações que também vão fazer essas adaptações. E aí a gente tem as articulações tarso-metatarsais, beleza? Então, as articulações tarso-metatarsais, elas vão acontecer entre os cuneiformes e cuboide e os metatarsos. Então, o cuneiforme, ele vai se articular, os cuneiformes, a gente tem três, o medial, o intermédio e o lateral. Ele vai se articular com os três primeiros metatarsais, enquanto o cuboide vai se articular com os dois últimos metatarsais. E uma coisa importante sobre os metatarsos, que eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, é que os metatarsos, eles têm um formato, né, que eles são mais... a gente tem a cabeça do metatarso, né, ele tem um corpo que tende a ser mais como se fosse curvado, né, e aí a gente tem a articulação ali entre metatarso falangiano e tal. Mas os metatarsos, eles tendem a ser mais curvados. Isso auxilia na própria dissipação das cargas, né, nessa questão de absorção de cargas pelos metatarsais. E também, como eles são curvados, eles deixam mais espaço para os músculos intrínsecos do pé. Tá? Então, o formato dos metatarsos auxilia tanto na absorção de cargas, quanto no espaço, proporcionando espaço para os músculos intrínsecos do pé. E aí, uma característica dos metatarsos é que o primeiro metatarso ele é o mais móvel, né, dos 5. Tá? Então, a gente tem as articulações que a gente chama de intermetatarsais, que são entre os metatarsos. Essas articulações intermetatarsais, elas vão meio que juntar os metatarsos. E aí a gente tem entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, entre o quarto e o quinto. Só que entre o primeiro e o segundo a gente não tem essa articulação, justamente para permitir mais mobilidade do primeiro metatarsal. Então, o nosso primeiro metatarsal do pé, ele é o mais móvel, certo? Ele tem uma grande mobilidade. O segundo e o terceiro, eles são os que vão receber mais descarga de peso. Então, quando a gente está na fase de apoio ali na marcha, indo para a fase de impulso, a maior parte da carga passa para o segundo e terceiro metatarsais. Então, eles tendem a ser mais rígidos. Eles vão funcionar como alavancas rígidas. Beleza? Então, só algumas características ali. E aí, os movimentos metatarsais. Então, quando a gente faz um movimento ali de flexão plantar, o metatarso ele tende a fazer uma leve inversão, acompanhando, né, os outros ossos ali. Quando a gente faz uma dorsa, ele tende a fazer uma leve inversão, uma leve rotaçãozinha, inversão. Então aqui, né, a gente tem as articulações metatarsos falangianas e as interfalangianas. A gente tem interfalangiana proximal e distal, né, enfim. Mas basicamente é isso, né? A gente tem ligamentos que vão... A gente tem uma cápsula, essas articulações são articulações sinoviais, né? Então a gente vai ter os movimentos de flexão entre a metatarso falangiana, flexão e extensão e abdução e adução. E nas interfalangianas a gente tem flexão e extensão. Então são articulações sinoviais, a gente tem uma cápsula aqui em volta, a gente tem ligamentos, né, que fazem a estabilidade dessa articulação, a gente tem a fáscia plantar aqui embaixo também, que é um forte estabilizador. A gente tem algumas placas sesamoides, né, ossos sesamoides. Então no primeiro metatarso, por exemplo, no hálux, né, ali, a gente tem dois ossos sesamoides embaixo, né, do primeiro metatarso. Por quê? Porque ali vai passar o tendão do músculo flexor longo do hálux. Tá? Então esses ossos sesamoides eles servem para isso, por exemplo. E aí a gente tem uma condição patológica, né, que a gente chama de hálux valgo. Tá? Então o hálux valgo nada mais é do que um desvio desse primeiro artelho, ou primeiro dedo, em relação ao plano mediano. Tá? Então aqui a gente tem a gente traçasse uma linha, a gente tem um desvio desse hálux, um aumento da angulação. Então era para ele estar aqui, ele está aberto. Né? Isso aqui a gente conhece como joanete. Tá? E quais são as principais causas? Né? Aqui o livro, né, o Newman, ele cita algumas possíveis causas para isso. Então, primeiro, o sapato inadequado, né, uma instabilidade nessa articulação do primeiro metatarso. Então, lembra que a articulação do primeiro metatarso ela é a mais móvel, ela tem a maior mobilidade. Se eu tiver uma instabilidade, que pode ser causada por alterações de equilíbrio muscular, por exemplo, né, a gente pode ter um hálux valgo. E o retropé valgo, né, ou seja, quando a pessoa ela pisa, né, tem aquele pé mais chato, tal, pisa mais com a parte medial, descarrega mais carga na parte medial do pé, também pode ser um fator que leva a um hálux valgo, pode predizer um hálux valgo. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito guindaste aí no nosso pé. Tá? Então o que seria esse efeito guindaste? Em um pé normal, quando a gente vai fazer a fase de impulso, né, o que acontece? Os nossos dedos eles esticam, né, a gente faz ali, começa a fazer a plante, os nossos dedos eles esticam, então a gente fica na ponta dos dedos. Isso estende a gente tem uma extensão desses dedos.
essa extensão dos dedos faz com que a face plantar ela também estenda mais, ela é uma mola, então a gente estica mais essa mola. E aí, quando a gente tira dos dedos no chão, essa mola ela vai e fecha, então a gente gera mais tensão nessa mola para ela fechar com mais força. Isso auxilia, por exemplo, na impulsão. Tá? E aí aqui a gente tem os músculos, né, plantiflexores, o gastrocnêmio e o sólido fazendo força. No caso de indivíduo que tem um pé chato, ele vai ter uma limitação de extensão aqui dos dedos. E aí ele vai ter menos tensão sendo gerada nessa face plantar por conta da extensão dos dedos limitada. E aí ele vai ter menos impulsão, menos força de impulsão durante essa fase mais final ali. E aí a gente vai falar da parte de inervação, tá, dessa musculatura. E aí a gente vai voltar lá pro esqueletão, mas antes eu vou só dar uma introduzida. Tá? Então a gente vai ver só mais questão mais básica. Em relação à inervação da nossa perna, né, do joelho para baixo, ali a gente tem os nervos fibular e tibial, que são ramificações do nervo ciático. Tá? E a gente tem que o nervo fibular ele começa como nervo fibular comum, e ele vai descendo, e aí ele se ramifica em dois. Um mais anterior e outro um pouco mais lateral, que é o profundo, né? Então o profundo é mais anterior e o superficial é mais lateral. Esse profundo ele vai inervar principalmente os músculos mais extensores ali, dorsiflexores e extensores, né, de pé e dedos, e o superficial vai inervar os fibulares. E aí a gente tem o nervo tibial, que ele é mais posterior. O nervo tibial posterior, ele vai inervar todos os músculos do compartimento posterior, então gastrocnêmio, sóleo, plantar, poplíteo, tibial posterior, flexor longo dos dedos e do hálux. E lá embaixo ele ainda se ramifica em dois, que é o nervo plantar medial e o plantar lateral, que são os nervos que vão inervar praticamente todos os músculos, né, ali intrínsecos do nosso pé. O único músculo que não é inervado por esse intrínseco do pé, que não é inervado por esses dois, é o extensor curto dos dedos, que ele vai ser inervado também pelo fibular, se não me engano, profundo. Tá? Mas agora vamos lá para eles. Deixa eu só... Opa. Vamos abrir aqui o nosso esqueletão para a gente ver essa questão de inervação. Vamos lá, vou colocar aqui inervação. Beleza. Toma uma água. Bom, então aqui a gente está falando de inervação, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem nosso plexo, né, lombosacral. Então, todos os nervos que inervam o nosso membro inferior vão sair daqui dessa região. E aí a gente tem nesse plexo lombosacral o nervo ciático e tal, que vai se ramificar. E aqui ele vai se ramificar em dois, né, próximo ali à parte posterior do nosso joelho. Que é o nervo tibial posterior, certo? E o nervo fibular comum. O nervo fibular comum, ele desce aqui posterior à nossa tíbia, e ele tem outras duas ramificações. Ele se ramifica em fibular, né, profundo e fibular superficial, beleza? Esse fibular profundo, começando por ele passa anterior aqui na nossa tíbia. Então é ele quem vai inervar tibial anterior, extensor dos dedos, extensor do hálux e o extensor curto dos dedos que está aqui embaixo, beleza? O fibular superficial, que é esse aqui da lateralzinha, ele vai inervar os músculos fibulares. Então, fibular curto, né, fibular longo, fibular curto. E aí ele vai se ramificar em outros dois aqui, certo? Que são nervos cutâneos. Então, ele vai ser responsável pela questão de sensibilidade também, beleza? E aí, aqui atrás, posterior, a gente tem aquele ligamento que a gente falou, que é o ligamento tibial posterior. Então, esse aqui é o ligamento tibial posterior, que vai inervar todos os músculos posteriores ali da nossa perna, basicamente. Então, ele vai inervar poplíteo, plantar, gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos. E aqui embaixo, ele se ramifica em outros dois, que são aqueles nervos... São dois ramos, né? A gente tem o ramo médio dele, né, medial plantar, e lateral plantar, que vão se ramificar em outros e basicamente vão inervar todos os músculos intrínsecos de pé e dedos ali, beleza? E aí a gente tem outro nervo mais superficial, que é o nervo sural, que está relacionado ali com a questão de
sensibilidade, né? Então são nervos mais cutâneos ao invés de pele mesmo. Mas os nervos fibulares e o tibial são os principais que vão inervar os músculos de membro inferior, beleza? Então, continuando aqui, a gente já falou de inervação. Agora vamos falar um pouquinho sobre anatomia e função muscular, tá? Então, basicamente, a gente já viu aqui os movimentos, os eixos dessa articulação, né, da talocrural aqui também da subtalar. Então, a gente viu que a gente tem um encaixe ósseo que faz com que quando a gente tem uma inversão, né, quando a gente tem uma dorsiflexão, a gente vai ter também, junto com a dorse, um pouco de eversão do pé e um pouco de abdução. Quando a gente faz a plante, a gente vai ter um pouco de inversão e um pouco de adução. E aí a gente tem vários músculos auxiliando nesses movimentos, com base na inserção deles, tá? Então a gente tem, por exemplo, os músculos que fazem dorsiflexão, tibial anterior, o extensor longo do hálux, pela posição que ele está, o extensor longo dos dedos, são músculos que auxiliam nesse movimento de dorse, tá? Plante, a gente tem vários músculos aqui atrás, né? Então todos os músculos que se inserem mais posteriormente vão auxiliar. Os principais da plante, lógico, gastrocnêmio e sóleo, né, que vão se inserir no calcâneo. Mas a gente também tem flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, tibial posterior, fibular curto, tal, que vão auxiliar nesse momento de plante, certo? Então, qual que é a função dos músculos, né, do nosso... A gente tem músculos extrínsecos e intrínsecos do pé. Aqui a gente vai falar primeiro dos extrínsecos. Os músculos extrínsecos do pé eles vão controlar os movimentos, né? Então, plante, dorse, inversão e eversão, vão dar estabilidade, tá? Então, quem que dá estabilidade, por exemplo, para o movimento de inversão, para que a gente não tenha tanta inversão do pé, né? Principalmente os músculos fibulares, porque os fibulares eles são eversores, então eles estabilizam ali o pé e impedem a inversão, né? Mesma coisa vice-versa, tá? Estabilidade, então, impulso, né? Então, principalmente os músculos de gastrocnêmio, sóleo, tibial anterior, e absorção de impactos também, tá? Então, são os chamados estabilizadores ativos dessa articulação. E aí a gente pode dividir esses músculos extrínsecos, né, que são os músculos ali da perna que vão atuar no nosso pé, em 3 compartimentos: compartimento anterior lateral e outro posterior que está na outra imagem. Então, aqui nesse compartimento anterior, a gente vai ter os músculos tibial anterior, né? A gente tem o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos. No lateral a gente vai ter fibular longo, fibular curto e fibular terceiro. E aqui a gente consegue ver as inserções deles, tá? Então a gente vai ver, eu não vou aprofundar muito aqui, porque eu vou colocar no Atlas para a gente conseguir ver de uma forma mais didática, melhor. O que está acontecendo aqui com esse tambor? Vamos lá, compartimento posterior a gente vai ter gastrocnêmio, né? E o sólio embaixo dele. E aí a gente tem lá tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, né? Enfim, entre outros. E aqui é aquilo que eu tinha falado, né? Então, por exemplo, quando a gente está na ponta dos pés, a gente vai ter 2 músculos principalmente atuando na questão da estabilidade. Então eu tenho de um lado os fibulares longos, né, fazendo o movimento de eversão do meu pé, e do outro eu tenho o tibial posterior, fazendo a inversão do meu pé. E isso funciona como se fosse uma balança, né? E o gastrocnêmio ele também tende a auxiliar nesse processo de inversão, quando ele contrai. E aí o que acontece? Se eu tenho um desequilíbrio de força muscular, eu posso ter um mecanismo de entorse, né, por conta desse desequilíbrio. Posso ter uma diminuição da minha estabilidade. Então é importante que a força dos meus músculos inversores e eversores ela esteja equilibrada para aumentar essa estabilidade e impedir que eu tenha esses entorses, beleza? Antes da gente falar de torque e tal, vamos só falar da questão dos músculos, beleza? Vou dar uma pausinha rapidinho e a gente já volta. Bom, voltei, então vamos lá. Agora falando sobre a questão mais muscular mesmo. Então, vou tirar aqui a inervação, a gente vai colocar os músculos e a gente vai falar sobre esses músculos que a gente chama de extrínsecos do pé. Tá? Então, a gente tem o compartimento anterior, a gente já falou, né? Deixa eu tirar isso aqui para a gente ver a origem, inserção e função deles de uma forma mais simples. Beleza. E aqui no compartimento anterior a gente vai ter o tibial anterior, que é o principal músculo que faz a dorsiflexão do nosso pé. Então ele tem origem lá no côndilo lateral da tíbia. E ele se insere aqui na base do primeiro metatarsal, certo? E aí depois a gente vai fazer uma relação entre o tibial anterior e o tibial posterior. Então lembra dele, tá? O tibial posterior se insere aqui, ó, base do primeiro metatarsal. Então, o principal músculo que faz a dorsiflexão. E aí a gente tem
o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Tá? Então esse aqui é o extensor longo dos dedos, que tem origem também no côndilo lateral da tíbia. E ele vai se inserir nas falanges distais de todos os dedos. Aí aqui a gente vai ter o extensor longo do hálux, que tem origem nessa face anterior aqui da fíbula e se insere lá na falange distal do hálux. Compartimento lateral, a gente tem o fibular longo, que tem origem na cabeça da fíbula, e ele vai se inserir lá na base do primeiro metatarsal também, tá? Então, o fibular longo, se a gente fosse ver aqui a inserção dele, deixa eu tirar esses músculos de baixo aqui, para a gente ver melhor a inserção dele. Vou tirar tudo isso aqui. Depois eu volto. Aqui, ó, fibular longo. O fibular longo, ele se insere aqui no navicular e na base aqui do primeiro metatarsal também, tá? Então ele é um músculo, ó, se a gente for ver, não dá pra ver aqui ainda muito bem, mas ele está inserido aqui, ó, na base do primeiro metatarsal. Então ele é um músculo importante para essa estabilização desse primeiro metatarsal, tá? Então lembra que aqui eu tenho, por exemplo, o tibial posterior, tibial anterior, na verdade, né, se articulando aqui, assim como o tibial posterior, que vão se inserir na base desse primeiro metatarsal, e eu tenho o fibular se inserindo do outro lado. Então eu tenho um equilíbrio de forças, ó, se a gente fosse traçar uma balança aqui. Desse lado, eu tenho tibial posterior, principalmente, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é aquela imagem que eu tinha mostrado. E aqui eu tenho fibular. De um lado eu tenho os fibulares puxando o meu pé com movimento de reversão, e do outro eu tenho tibial puxando meu pé para inversão. E aí, se eu tenho um desequilíbrio de força, né, ou um próprio desequilíbrio muscular, eu posso ter um pé com tendência a ter uma instabilidade, e principalmente aqui nessa primeira articulação, que é a articulação do primeiro metatarso, que é o mais móvel. Então a articulação entre o cuneiforme, né, medial e o primeiro metatarsal é a articulação que promove maior mobilidade. O primeiro metatarsal é o mais móvel. Isso pode induzir também aquela joanete e tal. E tem outras questões que a gente vai falar também. Deixa eu colocar de novo os músculos, porque saiu um monte. Então a gente já tinha visto esses aqui, né? Então compartimento anterior, tibial anterior, extensores dos dedos e do hálux. Compartimento lateral, a gente tem fibular longo, fibular curto, fibular terceiro aqui do ladinho, tá? O fibular curto se insere na base do quinto metatarso, assim como o fibular curto, ou fibular terceiro. Compartimento posterior, os músculos mais profundos, né? A gente tem os superficiais e profundos. Superficial, a gente tem aqui o tríceps sural, né, que é composto pelo gastrocnêmio e o sóleo, que a gente consegue ver numa vista mais lateral. O gastrocnêmio tem origem ali nos côndilos femorais, na parte posterior dos côndilos femorais, ele se insere no calcâneo. O sóleo, que é um músculo que é um pouquinho mais profundo que o gastrocnêmio, né? Então logo abaixo tem origem na face posterior da tíbia, na cabeça da fíbula, ele vai se inserir no calcâneo. Uma diferença funcional entre o sóleo e o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele é um músculo biarticular, então ele auxilia tanto em movimentos de joelho quanto em movimentos de tornozelo, tá? Porque ele é um músculo que ele tem origem nos côndilos femorais. Então ele auxilia, por exemplo, na flexão do joelho, né? É um sinergista ali, ele exerce uma pequena força, e também na plantiflexão. Então, por exemplo, se eu estou com o meu joelho em extensão e eu faço uma plantiflexão, eu tenho uma maior ação do meu gastrocnêmio, certo? Já o sóleo ele é um músculo que só faz movimentos de plantiflexão do tornozelo. Então ele tem origem na tíbia, certo? E se insere lá no calcâneo. Quando eu estou sentado, quando eu estou com o meu joelho em flexão, o gastrocnêmio está relaxado. Eu tenho um menor estiramento do gastrocnêmio. E aí quando eu faço uma plantiflexão sentado, eu vou ter um maior recrutamento do sóleo. É por isso que a gente tem, por exemplo, lá os exercícios, né? A gente pode fazer o gastrocnêmio, né? Panturrilha em pé ou panturrilha sentado, né? Qual que é a diferença? O recrutamento muscular. Então, em pé eu recruto mais gastrocnêmio e sentado mais o sóleo. E aí a gente tem aqui atrás o músculo plantar, o músculo poplíteo, que é um músculo importante no travamento do joelho, né? Esse músculo poplíteo. Aqui a gente tem tibial posterior e os flexores longo do hálux
e o flexor longo dos dedos, que eu tirei ele, que ele estava aqui medial, né? O flexor longo dos dedos ele tem origem aqui posterior na tíbia, ele se insere lá nas falanges dos dedos, e o do hálux ele é mais lateral, tá? Eles se cruzam aqui, mas eu acabei tirando ele, depois eu mostro. Mas esse aqui é o tibial posterior, tá? O tibial posterior ele é um músculo muito importante para aquele nosso arco plantar, o arco plantar, né? O arco longitudinal medial que a gente tinha falado. Então ele tem origem na parte posterior da fíbula e da tíbia, tá? E ele vai se inserir em praticamente todos os ossos do tarso, tá? Então ele se insere em quase todos os ossos do tarso, exceto o calcâneo, beleza? Então ele se insere no talos, no cuboide, nos cuneiformes e também nos metatarsos, segundo, terceiro e quarto metatarsos. Qual que é a função do tibial posterior? O tibial posterior ele é um dos principais músculos que ele faz estabilização. Vou tirar esse monte de músculo aqui. Ele é um dos principais músculos que ele mantém, né, o meu arco longitudinal medial, tá? Então, principalmente durante a fase de apoio, é esse músculo aqui que vai fazer a estabilização desse arco, beleza? Fora aquelas estruturas que a gente viu, que é a articulação talo-navicular e a face plantar, o tibial posterior tem uma grande influência no arco. E aí a gente pode ter, por exemplo, né, disfunções no mecanismo de sustentação do arco. E aí nesse caso a gente pode ter o pé plano adquirido. Então, uma disfunção desse músculo tibial posterior, né, ou uma frouxidão ali dessa articulação talo-navicular ou da face plantar pode gerar a queda desse arco, certo? Então pode fazer com que esse arco ele tenha um desabamento. E aí a pessoa tem aquele pé plano flexível, né? O pé plano adquirido ali, beleza? Basicamente seria isso. Então, em relação aos músculos de pé, era mais isso que eu queria falar, né? Os músculos extrínsecos. Músculos intrínsecos do pé, a gente tem um monte, né? E assim, são músculos que eu nem domino muito, tá? Então não vou nem me arriscar a falar muito aprofundado deles. A gente pode ver aqui, né? Porque é uma quantidade imensa. Então a gente tem os músculos intrínsecos do pé, né? Que são músculos que eles vão atuar apenas, tem origem e inserção ali nos dedos do pé mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o abdutor do hálux, tem origem no calcâneo e vai até o hálux. A gente tem que tirar essa aponeurose. A gente tem aqui os músculos flexores curtos dos dedos, tem origem no calcâneo e vão até as falanges proximais. A gente tem o abdutor do quinto dedo, tá? Ou do dedo mínimo. Os músculos adutores, esse aqui é o quadrado plantar, né? Aqui a gente tem os adutores dos dedos, os lumbricais e os adutores dos dedos, cadê? Estão embaixo. Esse aqui são os lumbricais, né? Então a gente tem os lumbricais interósseos. Esse aqui é o músculo flexor longo dos dedos, que serve de origem para os músculos lumbricais interósseos, tá? Então, os lumbricais e os interósseos, eles têm origem aqui no músculo flexor longo dos dedos. Aqui a gente tem os abdutores dos dedos, aí tem dois, né? Tem um que é o oblíquo e o outro é o transverso. Então, abdutores oblíquo e transverso dos dedos. A gente tem outros aqui. Então, esse aqui é o flexor curto do hálux, flexor curto do dedo mínimo e os músculos interósseos plantar e interósseo dorsal. Então, o interósseo plantar ele é mais inferior, está mais próximo da planta do pé. Interósseo dorsal está mais próximo ali ao dorso do pé. E aqui a gente tem os extensores curtos dos dedos, beleza? Extensor curto do hálux. Então, esses são os músculos ali intrínsecos que a gente chama do pé, beleza? É importante a gente andar descalço, por exemplo, para a gente fortalecer esses músculos intrínsecos, né? Então, às vezes o paciente tem uma fraqueza de músculo intrínseco, você faz aqueles exercícios, né, de puxar a toalhinha e tal. Então, basicamente seria isso. Então, a gente tem os músculos extrínsecos do pé e os músculos intrínsecos. Então, músculos extrínsecos movimentam principalmente o tornozelo e os intrínsecos movimentam mais dedos ali, beleza? E é isso. Então, voltando lá para o nosso slide, para a gente finalizar. Então, a gente já falou dessa questão de estabilidade, né? Questão do torque no tornozelo. Tá? Então a gente tem aqui os movimentos que o tornozelo faz, flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão, e a questão da força, né? Então o movimento mais forte que a gente tem é o de flexão plantar, ou de plantiflexão, porque a gente tem músculos maiores, a gente tem o gastrocnêmio, a gente tem o sóleo, e a gente tem outros músculos que auxiliam, como por exemplo os fibulares e tal, mas são dois músculos, só o gastrocnêmio e o sóleo, né, o tríceps oral, ele é um músculo muito forte, a gente tem uma área de secção transversa muito forte, então é um músculo que gera muita força. Aí a gente tem a dorsiflexão, que tem metade da força da plant, mais ou menos, né? Então a gente tem mais ou menos uma relação de 2:1, de plant para dors. E inversão e eversão são, né, movimentos de pouca força, mas são extremamente importantes durante a marcha, como a gente viu.
E aí no tornozelo a gente tem uma alavanca de segunda classe, né, que gera uma grande força de propulsão. O que seria essa alavanca de segunda classe? Uma alavanca de segunda classe é quando eu tenho um braço de força que é maior do que o meu braço de resistência. Tá? Então aqui a gente tem o gastrocnêmio, aqui a gente tem o centro da articulação. Então quando eu estou na ponta do pé, todo o peso do meu corpo cai nessa articulação talocrural. E aí, aqui na frente, né, nessa articulação metatarsofalangiana, né, da talocrural até a metatarsofalangiana, onde eu tenho meu braço de resistência. E aqui atrás em A eu tenho meu braço de força. Então, o que acontece aqui? Né? O ponto de força, a vantagem mecânica que o meu gastrocnêmio tem, né, que os meus músculos ali, plantiflexores têm, é muito maior, né, do que o braço de resistência, do que o peso do meu corpo. E aí a gente consegue fazer essa elevação, né, da ponta dos pés. Então seria basicamente isso. Então a gente tem aqui um eixo, a gente tem a carga corporal incidindo antes desse eixo e o braço de força maior do que o braço de resistência. Então lembra, ó, o eixo, o braço de resistência, no caso aqui o peso corporal, está próximo desse eixo e o braço de força ele está longe do eixo. Então eu tenho mais força, né, eu consigo ter uma vantagem mecânica maior. É um dos poucos tipos de alavanca de segunda classe, se não me engano, a única que a gente tem no nosso corpo, beleza? E basicamente é isso. Então, um videozinho até que longo, mas acho que deu para dar uma introduzida, né? Então, e aprofundar até um pouquinho algumas coisas sobre a biomecânica do tornozelo e do pé, beleza? Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo estar lançando aí futuramente. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, espero que não tenha ficado confuso. E qualquer coisa é só mandar ali a dúvida e tal, e espero poder ajudá-los. Valeu, obrigado por terem assistido esse vídeo e deixa aí a sua opinião, se você gostou ou não. Até o próximo. Valeu!